Senhor a todos. Hoje eu vim falar sobre o vídeo que eu tinha comentado, que a gente vai estar nesse propósito 7 semanas com as mulheres, para que a gente venha se tornar uma mulher virtuosa, igual Provérbios fala. E hoje eu gostaria de falar sobre 3 atitudes que podemos ter para que nós venhamos ser uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. A primeira atitude é a gente ser digna de confiança. Nós precisamos ser digna de confiança. Sua maturidade anda de mãos dadas com a sua responsabilidade. Quanto mais madura você é, mais digna de confiança você será. Ou seja, quando você tem muitas responsabilidades, isso faz com que você amadureça ao ponto que você vai se entregando às suas responsabilidades, você vai aprendendo em Deus pelo Espírito Santo, e isso faz com que você seja uma pessoa mais madura e digna de confiança, porque se você tem algo em suas mãos, você tem responsabilidade com isso, o que você semeia, se você semear essa entrega que você está tendo para aquilo que foi dado em suas mãos, as pessoas vão perceber automaticamente. Isso vai fazer com que você seja digna de confiança. As pessoas passam a confiar mais em você quando vê suas atitudes. Um exemplo disso foi uma mulher. Nesse livro aqui da Mulher Virtuosa, Mulher V, de Cristiane Cardoso, teve um exemplo de uma mulher que trabalhava muito. E ela trabalhava tanto, se entregou tanto para as coisas do trabalho, que ela meio que abandonou o marido dela, a casa dela. E ele não gostou, chegou ao ponto dele dizer, se você escolhe entre mim um emprego. E ela foi falar com essa moça, e ela disse para ela que ele estava certo, que ela devia dar essa atenção também à casa dela, que o centro da vida dela deveria ser também... o centro não, uma das coisas importantes para dar atenção seria o casamento dela também. Isso fez com que ela abrisse os olhos ao essa mulher falar para ela que estava nessa dificuldade. Ela abriu os olhos e teve que abrir mão de se colocar demais no emprego e tentar focar também na sua casa. Talvez ela fosse madura no trabalho, mas não era madura em casa. De que adianta tudo isso? Se você não é digno de confiança em casa, de que adianta ser digno de confiança em qualquer outro lugar? Se você não é digno de confiança diante dos seus pais, diante das pessoas que estão no seu convívio, do que adianta você ser digno de confiança em outro lugar? É importante a gente ser digno de confiança, a gente buscar agir com as nossas responsabilidades, buscar fazer a vontade de Deus, buscar sempre estar ouvindo a palavra de Deus, buscar honrar os nossos pais, honrar a nossa liderança, buscar honrar aquilo que nos colocou em nossas mãos, para que venhamos fazer com muita sabedoria, né? Para que a gente venha andar de acordo com a vontade de Deus. Esse é um ponto, que a mulher precisa ser digna de confiança. O segundo ponto, antes do segundo ponto, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Para que vocês viessem a entender como ser uma mulher mais digna de confiança. A primeira pergunta é: será que eu sou digna de confiança neste exato momento de minha vida? Como está a sua vida? Será que você é digna de confiança nessa situação que você está? Pare para pensar. Por que sim e por que não? Caso for não. Quem confia em mim? Você tem que pensar. Quem é que confia em mim? Quem olha para mim e diz assim, não, ela é digna de confiança? Quem são essas pessoas que demonstram essa confiança em você? E o que você pode fazer para que pessoas confiem ainda mais em você? E quanto a Deus? Esse é muito forte. Como é que Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que Ele quer colocar se você não é fiel no pouco? Então você tem que buscar ser fiel a Deus no pouco, para que Ele lhe coloque sobre o muito, para que Ele venha confiar e colocar nas suas mãos aquilo que Ele quer colocar, porque Ele sonha colocar coisas em suas mãos. Mas você precisa ser sábio, você precisa entender que você tem que ter sabedoria, buscar em Deus essa sabedoria. Um ponto importante no início desse livro foi o temor ao Senhor, porque para ser sábio você precisa temer a Deus. Então é necessário que você tenha essa sabedoria. Essas questões é só para você meditar e pensar mais como ser uma mulher virtuosa. A segunda atitude, ela é boa. Ela é uma pessoa boa. A gente sabe que bondade é um dos frutos do Espírito Santo. Então a gente tem que ter essa bondade dentro de nós. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a ser pessoas melhores. A mulher faz bem porque se importa com os outros, não consigo mesma. Ela faz o bem porque ela olha para aquela situação e vê, não, eu posso ajudar, eu posso fazer bem as pessoas. Não não para que as pessoas foquem nela como, ela é melhor do que todos, mas para que aquela pessoa que está naquela dificuldade venha a ser ajudada.
E o exemplo foi de Lia e de Raquel. Lia, ela foi uma grande mulher, ela sempre foi rejeitada por Jacó, porque ela foi a primeira a ser entregue, né? Teve a história que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas teve que entregar primeiro Lia, o pai dela, porque o costume era entregar a mais velha antes da mais nova. Mas Jacó sempre focou em Raquel. Só que Lia não era amada por Jacó, porque ele só focava em Raquel, que era sempre aquela que ele quis desde o início. Então, focou só em Raquel, e ela era meio que deixada de lado. Infelizmente, ela teve muitos filhos. Teve Judá, né? Teve Judá, que foi das tribos de Judá, que foi onde eu vou falar mais na frente pra vocês. Mas Lia e Raquel, Lia, uma mulher muito, muito sábia, ela sempre estava ali com o seu marido, sempre foi uma pessoa muito boa. Já Raquel era meio que invejosa, ficava provocando, mas Lia sempre teve um bom comportamento. Tanto é que ela foi enterrada junto a grandes pessoas como Jacó, como seu próprio marido, próximo de pessoas importantes que tiveram significância em Deus. E Raquel não, foi enterrada quando teve o seu último filho, foi enterrada num caminho para um local. Então, para você ver, se a Bíblia focou nisso daí para mostrar a disparidade, quando você é boa e quando você não é, quando você tem um caráter que Deus quer que você tenha e quando você não tem. Não espere que seu marido ou sua mãe, pai ou filho ou chefe mude para que você possa se doar. Não permita que as pessoas precisem fazer primeiro para que você faça. Torne-se uma pessoa melhor, trate do jeito que você gostaria que lhe tratasse. Empatia, sim. Isso fala que a gente deve amar nosso próximo como a nós mesmos. Isso se resume toda a lei e aos profetas. Ou seja, tudo que Moisés falou e tudo que os profetas falaram. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ser bom, amar o nosso próximo. E o amor, porque Deus é amor, e lá em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, e ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ou seja, ele não se alegra com o pecado, ele não se alegra com aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, mas ele se alegra com aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que a gente precisa ser bom, então a gente precisa ser bom. E eu queria deixar mais umas perguntas para vocês meditarem. Você conhece alguém que esteja passando por momentos difíceis nesse momento, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho? Quais são as pessoas que você vê que está passando por dificuldade? O que você poderia fazer por essa pessoa? Ou o que ela gostaria que fizesse? Ou o que você gostaria que fizesse com você se você estivesse na mesma situação que ela? O que você gostaria que fizesse com você? Então você deve entender essa questão. O que gostaria, meu Deus, que fizessem por mim se eu estivesse na situação daquela pessoa? Que aquela pessoa tivesse uma dificuldade muito grande, espiritualmente falando, presa em vícios. O que você gostaria que fizesse? Claro que você queria que alguém orasse por você, jejuasse por você, levasse você para mais perto de Deus, conversasse com você. Então faça isso pelas pessoas que você vê que precisam da tua ajuda, tá bom? O segundo ponto foi ser uma mulher boa. E o terceiro, ela é trabalhadora. A gente sabe que a palavra de Deus diz que vai ter com a formiga ao preguiçoso. Deus é um Deus que trabalha, Deus não é Deus de preguiça, Deus é um Deus que trabalha. Então a gente deve ser trabalhador. Nós devemos ser trabalhadores. E a mulher virtuosa, ela é trabalhadora. Ela sempre está buscando fazer algo, ela não fica parada, ela não é preguiçosa. E a mulher é trabalhadora, ela não trabalha duro apenas com as mãos, mas com a cabeça também. Ela pensa, ela busca fazer algo para Deus, sempre está buscando fazer algo para Deus através de seus pensamentos, tendo pensamentos puros, buscando fazer a obra do Senhor. Ela trabalha na obra do Senhor, ela trabalha no seu ambiente que ela está inserida, ela busca fazer o melhor na sua casa, faz a comida para o seu marido, ela ajuda seu irmão. Se você trabalha na sua igreja, se você trabalha na sua igreja com discipulado, ela ajuda os seus irmãos discipulado. Ela sempre está, de alguma forma, fazendo algo por eles. Então, eu queria deixar uma passagem com vocês, um trecho, né? A preguiça é um sentimento. Se você tem o hábito de viver pelo que sente, você tem um problema. Ou seja, a gente não deve seguir os nossos sentimentos, a gente deve seguir a palavra de Deus. Seguir os nossos sentimentos é muito enganoso. Muitas vezes a gente tá triste, aí não quer fazer nada porque tá triste. Não pode ser assim, a gente tem que fazer mesmo triste.
Talvez até queira conquistar algo, mas não sente vontade de trabalhar duro para que isso aconteça. E se o seu coração é que dita as normas, você vai acabar se rendendo à preguiça. Se seu coração diz, eu não quero fazer isso agora. Eu vou fazer depois. Não vou trabalhar agora não. Eu não vou fazer isso na minha casa agora não. Vou ver alguma coisa, vou passar um tempo. Eu vou fazer só um pouquinho aqui agora, depois não. Faça tudo. Você tem que fazer algo, tem que cuidar das suas roupas, tem que cuidar de alguma coisa na sua casa. Faça também. Seja uma pessoa que trabalha bem, que trabalha muito, que trabalha para Deus, que não é preguiçosa, que faz a vontade de Deus. E um ponto muito importante na pessoa que ela é trabalhadora, para ser trabalhadora, é identificar que você não deve se procrastinar. Você não deve ter procrastinação na sua mente, no seu coração, na sua vida, porque adiar as coisas é algo muito perigoso, porque você pode deixar para fazer algo que é necessário, principalmente espiritualmente falando. Não adie, sempre busque fazer a vontade de Deus, sempre busque fazer a vontade de Deus através da palavra, sempre busque melhorar, sempre busque ler o Evangelho para que ele venha ser confrontar o seu coração e você venha mudar. Se o Espírito Santo lhe mostrou que aquilo está errado, faça diferente. Então você tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Se você deixar que esse espírito de procrastinação conduza a sua vida, nunca chegará a lugar algum. Não deixe que a procrastinação te conduza, deixe que o Espírito Santo conduza você. E ficar adiando a sua vida é um sinal de baixa autoestima, insegurança, irresponsabilidade, preguiça, fraqueza, dúvida, confusão, depressão, desorganização, porque Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Desorganização não vem de Deus e, consequentemente, não ser de Deus. Então, não é de Deus a procrastinação. Deus é um Deus que trabalha no agora. Ele não é imediatista com os nossos desejos, mas quando Ele quer fazer algo, Ele faz agora. Ele não deixa, quando é necessário fazer alguma coisa, Deus faz agora. Quando é necessário curar, Ele cura agora. Quando é necessário libertar, Ele liberta agora. Ele faz o processo. Ele está trabalhando todo o tempo. Então a gente tem que entender a ser mais com Deus, para sermos mais como Deus. E eu queria que vocês refletissem também. Porque Ruth era um exemplo de mulher trabalhadora. Ruth, ela se casou com um filho ela era moabita, se casou com um filho de uma mulher israelita. E ela mudou os seus hábitos, se casou com esse filho, só que ele morreu, o sogro dela também morreu, o cunhado dela também morreu, e ficou só ela e a sogra. E ela seguiu a sogra dela de volta para a terra da sogra dela. Mas ao chegar lá, ela não ficou parada esperando um marido para se casar, para trabalhar e sustentar. Ela foi lá e trabalhou. Tanto é que, quando ela estava trabalhando, ela se encontrou com Boaz. E ele viu ela ser uma pessoa muito esforçada, ele viu e se interessou por ela. Depois ela viu que ele era o parente mais próximo, um dos parentes mais próximos poderia se casar com ela, né? Para dar continuidade. Mas a primeira pensamento de Ruth, o primeiro passo que Ruth fez foi trabalhar e fazer com que a sogra dela se sustentasse e ela sustentasse também. E ela era uma mulher trabalhadora. Ela se casou com Boaz e virou avó do rei Davi, ou seja, fez aquilo que era certo, chamou a atenção de Boaz e ele se casou com ela e ela se tornou avó do rei Davi. E a gente sabe que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então ela participou da linhagem do homem segundo o coração de Deus, porque ela foi diligente, porque ela trabalhou, porque ela fez aquilo que era certo. Então não deixe de fazer aquilo que é certo, porque é necessário que você faça, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que você precise abdicar do seu tempo, ore mais, busque mais, chame mais a atenção de Deus, mas nunca deixe de fazer aquilo que você tem que fazer porque você não quer fazer. Tem uma frase que a gente fala no discipulado da igreja que eu congrego, falava, né? Em alguns discipulados dizem: conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu lhes direi o porquê. Porque elas nunca desistem dos seus sonhos e agora sim. E sempre terminam aquilo que começam. Então a gente deve fazer sempre as coisas. Começou uma coisa, a gente deve terminar. A gente deve ir até o fim. Porque a palavra de Deus diz que se a gente não estudar algo, ver se dá certo antes de começar, se a gente abandonar, as pessoas vão falar. Então é necessário que você termine, mas que você, antes de começar, você veja se é o necessário a ser feito. Eu queria fazer outras perguntas para vocês, que diz assim:
Em que você deveria estar trabalhando duro nesse exato momento? O que é que você está vendo que o Espírito Santo já falou com você que você deveria estar trabalhando mais duro nesse momento e você não está fazendo? O que é que você precisa melhorar? Em que você... o que está te impedindo? Por exemplo, você já identificou, mas quais são as resistências? São suas, são espirituais? Qual a resistência que você precisa quebrar para que isso aconteça, que isso venha andar? E o que você pode começar a fazer a esse respeito a partir de agora? O que você pode começar depois de você ver o que precisa fazer, depois de você identificar a resistência, se há alguma resistência, o que você pode fazer para começar a fazer isso agora? Crie um planejamento diário e ponha em prática por uma semana e depois por 2. E quando já estiver treinada, crie um novo planejamento a fim de se aperfeiçoar ainda mais. Crie hábitos saudáveis também, de você buscar fazer uma caminhada, você se alimentar bem, ter sabedoria. A palavra de Deus que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, a gente tem que ter sabedoria para se alimentar. Porque não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo e o nosso corpo tá doente, a gente tá doente de alguma forma porque a gente não se alimentou bem, porque a gente não cuidou do nosso corpo. Então a gente deve cuidar da nossa vida também, espiritual e nossa vida física, para que a gente tenha uma longevidade, sabe? Para que a gente venha ser melhores. Então, os 3 pontos a gente tem que ser digna de confiança. Buscar ser digno de confiança, a gente precisa buscar em Deus ser uma pessoa boa e buscar em Deus ser uma pessoa trabalhadora, tá bom? Esses são os 3 pontos que a gente pode trabalhar hoje, mas nas próximas semanas a gente vai trabalhar mais 3 a cada semana, são 7 semanas no total. É um propósito pra gente crescer espiritualmente, um propósito pra gente colocar em prática. Cada semana você coloca em prática esses pontos. E se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo pelo Instagram no direct, que é @MaluMariaLuizas, o meu Instagram, e você entra lá e pode falar qualquer dúvida que você tiver, de acordo com aquilo que Jesus já trabalhou na minha vida, eu posso te ajudar, tá bom? Isso eu queria passar pra vocês, que o Espírito Santo fale no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais. Pessoal, oi, no final, só pra lembrar pra vocês aquilo que eu falei sobre a mulher que é boa, que foi Lia. Eu disse que ia falar depois. Lia, ela foi a mulher que deu a luz a Judá, que depois veio Jesus na linhagem da tribo de Judá. Jesus nasceu, nosso Salvador. Essa é o que eu queria falar pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.